Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar aqui hoje sobre os medos que nos travam e que nos paralisam. Bom, primeiro vamos pensar que tem um medo sensato, né? Você sabe que você vai em algum lugar alto e que você pode se machucar, então vem a sensação que a gente tem o medo, que é um medo precavido, para nos proteger de cair. E então esse medo é um medo assim de alerta, de cuidado, de proteção. E quem não passou medo, né, pessoal? Esse tema aqui é muito interessante porque de fato é algo normal da nossa vida e tanto os medinhos como os medões, né? Para a gente entender mais sobre o assunto, como a vida está em constante mudança, tudo está em constante transformação o tempo todo. Se você olhar para a sua vida lá atrás e analisar, você vai perceber que não tem como dizer que você assim não aprendeu nada e não ensinou nada de ontem para hoje. Com certeza alguma coisa foi absorvida, até mesmo inconscientemente, e às vezes, pessoal, até o nosso comportamento de fato influenciam as outras pessoas e vice-versa. Então, pessoal, o que é um medo, na verdade? O medo nada mais é que uma condição do cérebro de nos proteger de alguma coisa, né? Ou de alguma situação que nos traga dor ou desprazer. O medo já vem ligado ao nosso instinto de sobrevivência desde quando a gente nasce. E dando um exemplo aqui, ó, quem já não teve medo de algo e depois não era realmente o que você achava que era? Pois bem, o medo pode ser um fantasma que assombra nossa mente e o medo é natural e inevitável. Até mesmo os mais corajosos sentem medo. A diferença é que uns controlam mais e outros menos. E é nessa hora que o cérebro libera substâncias químicas, a adrenalina e a noradrenalina, e toda uma cadeia de reação orgânica se inicia dentro da gente. Aí o coração acelera, a respiração fica mais ofegante, né? Os músculos assim, ó, contraem e não relaxam. As pupilas, né, dilatam, enfim, até os nossos pensamentos mudam e dizem assim: corre, 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 perigo, perigo. Ou então vem um pensamento dizendo: isso não vai dar certo. É outro que pode falar assim: você vai se dar mal com isso. Tudo isso em prol de algo que às vezes nem aconteceu, e muitas vezes o medo também pode ser psicológico, pessoal, de alguma crença limitante ou até mesmo do processo de como foi a nossa vida ao longo do tempo. Isso pode ser usado a favor ou contra nós. E muitas vezes a gente é paralisado mesmo pelo medo, e isso se chama autossabotagem. Bom, para você saber mais sobre a autossabotagem, eu vou dar um resuminho aqui para vocês. A autossabotagem é um processo que o cérebro faz para economizar energia do corpo em fazer algo diferente, ou tentando nos proteger de algo que às vezes nem sequer aconteceu. E como eu disse, muitas vezes ele tira dados dos arquivos que tivemos na nossa vida ao decorrer do tempo, do que a gente viveu desde a nossa infância, do que era bom ou ruim, certo ou errado, que nos foi ensinado. Por isso que algumas pessoas temem algumas situações e outras não. Olha, aproveitando, pessoal, se você está gostando do assunto, se inscreve aqui no canal, ó, deixa o seu joinha, ó. Já me conta aqui nos comentários qual o seu medo. Bom, voltando aqui para o assunto, né? Com a história de Steve Jobs. Quem não sabe, Steve Jobs foi o criador da Apple. Diz a biografia dele que quando Steve Jobs nasceu, a mãe dele deu ele para adoção. E ela queria que o filho dela fosse adotado por um casal bem-sucedido e que desse uma vida melhor para o filho. E justamente os pais que adotaram o Steve Jobs, eles eram um casal que não tinha muitas condições de dar uma faculdade para a criança, né? Quando a mãe biológica do Steve Jobs soube que o casal não tinha tantas condições assim, ela não quis mais que esse casal adotasse a criança. Mas o casal já tinha se apegado com tanto amor com aquela criança que eles prometeram que eles iam fazer de tudo para dar uma faculdade para o Steve Jobs quando ele crescesse. E assim eles fizeram. Eles trabalharam muito e guardaram sempre um dinheiro e fizeram isso ao decorrer de todos esses anos. E quando o Steve Jobs cresceu, né, os pais adotivos já tinham dinheiro suficiente e colocaram ele numa faculdade.
E diz que quando Steve Jobs entrou para a faculdade, ele se sentiu muito mal, porque aquilo que estava acontecendo na vida dele não vibrava assim, não trazia algo assim que era o que ele realmente queria, sabe? E ele se sentia muito culpado e dizia: nossa, nossa, e agora, né? Meus pais trabalharam a vida toda, né, para me dar uma faculdade, e eu sinto que isso não é para mim, que agora o que que eu faço, né? O que que eu vou fazer, né? E nada contra a faculdade, viu, pessoal? Eu sou super a favor, porque as faculdades têm formado profissionais, assim, para nossa geração, né, de excelente qualidade. Mas Steve Jobs não estava feliz e com isso que estava acontecendo, e ele sentiu muito medo. E até pelo fato do que as outras pessoas iam falar sobre, né, que a gente se preocupa muito com o que as pessoas vão pensar, vão achar, mas ele resolveu seguir aquilo que vibrava dentro dele, e ele saiu da faculdade e falou: ai meu Deus, e agora? Né? O que que eu vou fazer? O que que eu faço? E ele não sabia o que fazer, mas ele sentiu que tinha algo grande que vibrava assim para ele, que realmente era algo que ele tinha nascido para ser e não era ali na faculdade. E então a biografia diz assim, que estava ele e um amigo numa garagem, onde eles faziam as invenções e estavam inventando, e ali eles inventaram a Apple I, né? E antes disso, a biografia também diz que ele não tinha o que comer quando ele saiu da faculdade, e que ele ficava na rua e ia uma vez por semana uma instituição assim de caridade que davam comida do tipo para os moradores de rua, sabe? E ainda assim diz que ele era uma pessoa tímida, que ele tinha dificuldade de conversar com as pessoas, que ele foi rejeitado ao nascer, que ele enfrentou a pobreza, e quando ele resolveu seguir aquela intuição que ele tinha dentro dele, isso que vibrava, né? Foi um processo bem difícil, mas que tinha que ser vivido. Uma coisa bem interessante, que às vezes a gente olha para essas pessoas que são bem-sucedidas na vida e a gente acha assim, ah, deram sorte, né? Muitas vezes a gente não sabe o que foi que, assim, eles escalaram para chegar até ali. Agora pensa comigo, ó. Se Steve Jobs não tivesse enfrentado o medo de seguir, era um futuro assim certo para ele. Na verdade, o mundo não teria computador, celular e não teria comunicação de larga escala. Agora veja só, tudo o que é novo e que gera mudança na nossa vida sempre traz um pouco e às vezes muita insegurança, ansiedade e vem acompanhada pelo medo. Uma coisa muito importante é não deixar que o medo governe ou domine a nossa vida. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor. Temor é o quê? Medo. Mas de fortaleza e de amor e de moderação. Moderação é o quê? Equilíbrio. A gente vai sentir medo? Lógico que a gente vai sentir medo. Mas percebe que Deus não nos deu espírito de medo, espírito de temor. Então confia nele. Que se você está com medo de algo, pode ter certeza que se Deus falou, mesmo que você sinta medo, Ele te fortalece. Então não desiste dos seus sonhos, e firme. Se você sente que algo vibra dentro de você, segue esse caminho, porque pode ter certeza que vai dar certo. Uma coisa que eu aprendi muito sobre o medo é o seguinte, que parece que na hora que a gente tá com medo, nossos pensamentos ficam ansiosos, e pensamentos ansiosos não escutam a voz de Deus, e parece que Deus dá uma quietada. Só que também tem uma frase que diz que quando o aluno está fazendo a prova, o professor fica calado. É no momento que a gente está nesse deserto que a gente é transformado e não tem como pular o processo. Esse processo vai ter que ser vivido, porque a gente vai ter medo, vai. Mas você vai ver quando isso tudo passar. Ainda assim você vai ser melhor e ainda mais forte do que antes. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado de coração. Eu vou ficando por aqui, espero que essa palavra tenha agregado de alguma forma na sua vida. E se você gostou do vídeo, por favor, se inscreve aqui no meu canal, porque assim você também me ajuda a trazer conteúdos novos para você. E deixo para vocês um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!